Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Eu não gosto muito dos dias em que nós vivemos. São dias maus, dias de pecado, de imoralidade, de violência, corrupção, distanciamento de Deus. Eugene Peterson escreveu que o homem tem formas limitadas de pecar e Deus ilimitados modos de perdoar. Mas à medida em que o tempo passa, eu começo a crer que o ser humano também tem ilimitadas formas de pecar. Quando nós recebemos as notícias do mundo, as crises, as injustiças, a maneira como as pessoas cometem atrocidades, umas cada vez mais graves do que as outras, fica a sensação de que o ser humano não tem limites e que não há limite para a maldade humana. Quando Deus resolveu destruir o mundo com um dilúvio, a palavra que ele disse foi: não há limites para a maldade humana. Não há limites para a maldade humana.
E nesses dias que nós vivemos, isso parece estar cada vez mais claro. E vai produzindo no meu coração, não sei se é o caso, no seu coração também, alguns sentimentos dos quais eu não gosto. Por exemplo, o sentimento de isolamento. Aquela sensação de estarmos sozinhos, rumando contra a maré, rumando contra as forças que parecem ser maiores do que nós. Sabe aquela sensação de que você é o único tentando fazer as coisas direito? É mais ou menos o sentimento que eu tinha com a Cris quando nós namorávamos. Parecíamos o único casal no mundo que tinha feito um compromisso de Deus de não ter relações sexuais antes do casamento. Os nossos amigos não ligavam para isso. Os jovens que nós conhecíamos, parecia que todo mundo tinha uma vida sexualmente ativa, só nós éramos os bobos do mundo, que deixávamos algo tão gostoso, tão maravilhoso, que Deus fez, para um momento posterior que Deus criou, mas que não tinha mais nada a ver com a vida de ninguém. Você já deve ter se sentido assim, um empresário que tenta fazer tudo corretamente, pagar os impostos, agir corretamente com os empregados, se sente às vezes o único fazendo isso, todo mundo faz diferente, você diz. O homem que é o único no emprego, que não tem relações sexuais fora do casamento, que não flerta com as mulheres do trabalho, parece que todos já consideram isso normal. O jovem que parece ser o único da escola, da faculdade, do trabalho, que não usa drogas, que não experimenta drogas, que não bebe feito um condenado. Sabe aquela sensação de isolamento? Parece que todo mundo faz, e só você que não. Só você que tem algum princípio que você ainda tenta manter, mas não tem ajuda de ninguém. Esse é um sentimento difícil para nós lidarmos. Como é também o sentimento de impotência. Aquele sentimento de que nada que eu faço muda as coisas. A esposa que não consegue transformar o seu lar, o seu casamento, a vida dos filhos. O marido que não consegue dar conta dos desafios que ele tem na família, no trabalho, na vida financeira. O jovem que não consegue mudar as suas relações de amizade, de namoro, ou mesmo a sua própria vida. Aquela sensação de que por mais que a gente faça, nada muda. Tem gente que Deus coloca em lugares tão importantes, posições tão chave, e depois de um tempo essas pessoas estão tão frustradas, tão decepcionadas, se esforçaram, tentaram, parece que nada muda, parece que nunca nada muda. E finalmente vem o sentimento de esgotamento, aquela sensação de que você não vai mais aguentar. Sabe quantas vezes você já disse eu não aguento mais? Tantas vezes que você diz eu não aguento mais. Parece que você não tem mais forças, não tem nem mais vontade, o desânimo bate. Nada muda, ninguém liga, eu também não vou mais ligar. Eu também não quero mais saber. Essa vida não tem mais valor. Essas são as bases de todo processo depressivo na nossa vida. Quando o sentimento de impotência, de isolamento, de esgotamento vem a depressão. E você quer uma caverna para se esconder, você quer a morte. Assim como aconteceu com Elias no texto que nós lemos. Elias estava enfrentando um processo depressivo muito forte. Sentimento de isolamento, só sobrei eu, Senhor. Sentimento de impotência, ainda estão procurando matar-me. Sentimento de esgotamento, eu prefiro morrer do que viver. Até servos de Deus autênticos, genuínos, verdadeiros, coração dedicado, podem entrar em processos depressivos. Angústia, desespero, uma sensação de que tudo vai mal e nada vai mudar. E Elias passou por isso, apesar de tudo que ele já tinha visto e vivido. Porque você sabe que o ministério de Elias foi muito marcado por experiências do poder de Deus. Elias começou seu ministério indo até o rei Acabe que era um rei mau, que tinha uma mulher pior do que ele. Acabe era um idólatra, mas Jezabel aparece nos livros de reis com a própria personificação do mal. Eles encheram Israel de idolatria. Cultuavam o Deus Baal, transformaram a religião de Baal quase que na religião oficial de Israel. 850 profetas serviam a Baal na corte de Israel. 450 eram profetas de Baal, os outros 400 eram profetas de entidades coligadas. Israel estava fundado em idolatria. E Deus levanta Elias para desafiar o rei Acabe e falar em nome de Deus. E Elias procura Acabe e diz: Acabe, por 3 anos não vai chover sobre Israel por causa da palavra de Deus e por causa do pecado do povo. E começa um período de grande seca em Israel. Acabe manda matar Elias. E Elias tem que fugir para o deserto, onde o Senhor o sustenta com pássaros e um riacho. Depois o riacho seca.
E Deus sustenta Elias na casa de uma viúva sem recursos, diante de quem o Senhor providencia novos recursos. Elias vê o poder de Deus, a manifestação do cuidado de Deus. Quando os 3 anos de seca acabam, Elias recebe a palavra para voltar a Acabe e dizer para Acabe que uma grande chuva vai cair. Elias ora nesse sentido e manda o seu menino olhar o céu. O menino vê o céu e diz: Elias, não tem nuvem nenhuma, o céu está azulzinho. O Elias continua orando e manda o menino de novo olhar o céu. O menino olha o céu está azul. Elias ora 3ª vez, manda o menino sair e ele diz: Elias, há uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. E Elias diz: vamos até Acabe, porque uma grande chuva vem aí. Olha a fé desse homem. Uma nuvem do tamanho de uma palma de uma mão é a certeza de que uma grande chuva está vindo. E Elias vai até Acabe, fala com Acabe, a chuva vem. Elias resolve desafiar todos os profetas de Baal, os 850. Leva todos os profetas para um lugar e monta um altar de sacrifício. Diz diante de todo o povo reunido que o Deus verdadeiro se manifestará naquele dia, porque o Deus verdadeiro mandará fogo do céu para consumir o holocausto. Os profetas de Baal clamam desesperadamente para que o seu Deus mande fogo. Baal não ouve. Elias começa a pedir que as pessoas gritem mais alto. Vai que Baal está dormindo. As pessoas começam a se autoflagelar, a se dilacerarem, clamando a Baal que mande fogo, mas Baal não atende. Depois que os profetas de Baal se cansam, Elias monta novamente o altar. Pede que joguem água no altar. O altar fica totalmente umedecido. Um poço cavado ao redor do altar fica cheio de água. E Elias clama ao Deus de Israel que mande fogo. Yahvé manda fogo do céu. E Yahvé responde à oração. Fogo vem do céu, consome o holocausto, lambe a água que acumulou-se ao redor no poço cavado. Elias vê o poder de Deus, a multidão vê o poder de Deus. Elias conclama a multidão para pôr fim à idolatria de Israel. A multidão avança contra os profetas de Baal e todos são mortos naquele dia. Elias vai para casa, irmãos. E Elias vai para casa com aquele sentimento que talvez seja o pior sentimento que a gente possa alimentar no coração. O sentimento de que tudo acabou. Está resolvido, finalizado. Finalmente, a nossa luta terminou. E quando Elias chega, e com ele, logo na sequência, chega um mensageiro de Jezabel, dizendo que agora ela está focada em matá-lo, uma depressão toma conta do coração de Elias. Porque ele descobre que nada acabou, que a luta não acabou, que não terminou nada, que você venceu uma etapa, mas que uma nova etapa surge antes da primeira acabar de fato. Sabe quando você enfrenta uma luta grande e aí você perde o ânimo, a motivação, a paciência para enfrentar uma pequena luta na sequência? Foi o que aconteceu com Elias. Ele desaba, ele cai, ele resolve fugir da presença de Jezabel, fica com medo, leva o seu menino até Judá, larga o menino lá. Nessa época Judá e Israel já estão divididos e vai para o deserto, caminho de um dia. No deserto ele encontra uma árvore. Ele está cansado, exausto, muitos pensamentos na sua mente, no seu coração. Ele acaba pegando no sono e no meio do seu sono um anjo lhe visita. Elias, levante-se e coma. Ele olha para o lado e lá está uma comida preparada. Ele come, mas volta a dormir. Um sono de angústia e de morte toma conta de Elias. O anjo chama novamente: Elias, coma, porque a sua viagem será muito longa. Como toda viagem que nós temos que fazer no processo de vitória contra a nossa depressão. A viagem é muito longa. Você não vence essa batalha do dia para a noite. Você tem que caminhar, você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que dar passos, você tem que fazer uma viagem. E a viagem de Elias é uma viagem de 40 dias e 40 noites até Horebe. A viagem que Moisés fez por 40 anos a partir de Horebe. Moisés está no pano de fundo da luta que Elias está vivendo. Porque se Moisés partiu com o povo de Horebe e peregrinou 40 anos no deserto, que é o lugar da solidão, que é o lugar da batalha, que é o lugar da preparação, Elias tem que fazer o caminho de volta. 40 dias e 40 noites até Horebe. Porque Horebe é o lugar da revelação de Deus e Elias precisa voltar às origens. Elias precisa voltar ao lugar do encontro. Elias precisa fazer uma viagem de retorno à presença do seu Deus. 40 dias e 40 noites até Horebe. E em Horebe, Deus lhe fala a primeira vez: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias estava numa caverna.
a caverna da depressão, a caverna da angústia, a escuridão de quem tem vontade de morrer. Elias estava com vontade de morrer. O que é que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde de um modo muito melancólico: Senhor, só sobrei eu. Os teus profetas foram mortos. Israel está cheia de idolatria. Agora estão procurando tomar minha vida. Depois de tudo que eu fiz, eu ainda tenho que passar por isso. Em resumo, é o que Elias está dizendo para Deus. E Deus então o chama para a porta da caverna. Elias, vem para a porta da caverna porque eu vou passar por você. De novo a experiência de Moisés. Moisés diz para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus o colocou numa fenda e disse: a minha glória vai passar, mas você só me verá pelas costas, porque ninguém vê a minha glória e vive. Elias percebeu o que estava acontecendo e a Bíblia diz que ele cobriu o rosto para não ver e saiu até a porta da caverna. Deus fez passar um vento impetuoso que rachou com o monte, fendeu com as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois fez passar um terremoto e ele não estava no terremoto. Depois um fogo e o Senhor não estava no fogo. Depois um murmúrio suave, uma espécie de cicio, um vento leve. E o Senhor falou a Elias segunda vez. A voz estava no murmúrio, Deus estava na voz. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias diz a mesma coisa. Ele não está 100% curado ainda. Ele está como aquele cego que Jesus curou em 2 etapas. Jesus tocou nos olhos do cego e disse: o que é que você vê? Ele disse: eu vejo homens andando, mas eles parecem como árvores. Jesus tocou segunda vez: o que é que você vê? Agora eu vejo claramente. Elias ainda não estava 100% curado. Ele teve uma revelação de Deus, mas ele precisa de mais revelação. E Deus lhe fala sobre outras pessoas que ele já tem escolhidas. Elias, você está aqui com medo de uma rainha? Pois eu quero usar você para ungir reis. Vá ungir Hazael, rei da Síria. Ministério internacional de Elias. Vá ungir Jeú, rei de Israel. Acabe está com os dias contados. E vá ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Você não é insubstituível e você não está sozinho. Eu ainda tenho 7.000 pessoas que não se dobraram. E Elias sai para cumprir a sua missão. E você que conhece a história de Elias sabe que ao final do seu processo e de ele ter ungido Eliseu, profeta, em seu lugar, ele foi arrebatado. Porque se o desejo de Elias era morrer, ele aprendeu que nem morrer ele podia. Porque as coisas não serão do jeito que você quer. Não serão. Você tem desejo de morrer, nem morrer você vai, Elias. Para você ver quem é que manda aqui. E Deus leva Elias numa carruagem de fogo. Quis tanto morrer, nem morrer pôde. Talvez por isso Kierkegaard tenha dito que o supremo desespero é querer morrer e nem morrer poder. Ter que ficar vivo. Ter que enfrentar as coisas até o final. Deus levantou você para enfrentar as suas lutas até o final. Amém, irmãos? E Deus ensinou algumas coisas a Elias que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Primeiro, que para vencer processos depressivos na nossa vida, sentimentos de impotência, de isolamento, de esgotamento, nós precisamos de uma nova percepção sobre quem de fato Deus é. Porque nós aprendemos sobre Deus muitas vezes de forma equivocada e precisamos redescobri-lo no meio das nossas crises. Elias aprendeu a conhecer a Deus como um poder sempre disponível. Foi assim que Elias aprendeu a conhecer a Deus. Um poder sempre disponível. É o Deus que fecha os céus para não chover. É o Deus que reabre os céus para chover. É o Deus que sustenta a partir de pássaros ou sustenta a partir de uma viúva. É o Deus que faz cair fogo do céu para consumir os holocaustos. Deus sempre resolvendo problemas. Mas o problema de ver Deus como um solucionador é que isso nunca chega. Nunca há limite para o poder nunca é suficiente. Por mais que Elias tenha visto o poder de Deus, na nova luta que ele tem que enfrentar, ele sucumbe, porque o poder nunca basta. Não importa quantos milagres Deus já fez na sua vida, o problema seguinte sempre faz esquecer tudo. É o caso do casal que para ter um filho teve que experimentar um milagre do Senhor. Não podia engravidar ou o filho nasceu em situação de morte. O casal orou, buscou a presença de Deus, clamou a Deus. Deus fez um milagre, o menino viveu. E hoje o casal está falando em separação. Ou porque o filho está dando trabalho, o casal já não sabe onde é que estava com a cabeça quando teve um menino. Caso da pessoa que foi curada de uma enfermidade.
E hoje está desanimado porque está com problema financeiro. Pessoa que teve o lar restaurado, a vida restaurada e hoje está em aflição porque não está bem no trabalho. Nunca há limite para o poder, a gente sempre quer mais. E a necessidade de hoje ofusca o milagre de ontem. Você conversa com a pessoa e diz assim: meu irmão, Deus já fez milagres na sua vida, tenha fé. Ai, mas agora eu não estou vendo luz, eu vou enfiar um holofote na sua cara. Você vai ver a luz. Acender com toda a força no seu olho. Tenha dó. Gente que já viu milagres e hoje está desanimada. Porque o poder nunca basta, meus irmãos, não há limite. Nós somos eternos insatisfeitos, não há dinheiro que baste, não há recurso que baste, não há promoção que baste, não há vitória que baste. Cada dia se torna um dia de novas demandas para nós. Nós somos terríveis. E Elias tinha tornado o seu coração terrível, porque ele tinha visto tanto, mas como não acabava nunca, ele se desanimou, se afastou de Deus. Foi para a caverna, foi pedir a morte. E aí Deus lhe mostra quem de fato ele é. Porque ele faz passar um vento poderoso, mas ele não está no vento. Ele faz passar um terremoto, mas ele não está no terremoto. Ele faz passar um fogo, ele não está no fogo. Deus não está nas manifestações de poder. Deus está na voz que fala com autoridade. E com autoridade ela pode ser um cicio suave e tranquilo. Porque quem tem autoridade não precisa se impor. Quem tem autoridade não precisa bater na mesa. Quem tem autoridade não precisa se esgoelar. Quem tem autoridade pode falar mansamente. Paul Tournier diz que o grito é a arma dos fracos em situações de conflito. Falta autoridade, sobra vontade de poder. Deus não tem vontade de poder porque lhe sobra autoridade. E Deus pode falar mansamente com Elias: Elias, você não está nessa porque eu fiz milagres. Você está nessa porque eu te chamei, ó amém. É a minha voz, sai da caverna, vem para fora, eu tenho ainda muita coisa para você. Deus não nos chamou para vermos o seu poder apenas, Deus nos chamou para nos submetermos à sua autoridade, mesmo quando poder nenhum se manifesta. Porque diante da sua impotência, não é de poder que você precisa, é de submissão. O segredo da sua vitória sobre as suas lutas não é mais poder, é mais obediência. Esse é o segredo de Elias. Que ele tinha que aprender a ser mais obediente e não mais poderoso. Ele já tinha cansado de ver poder, mas o poder não lhe foi suficiente. Poder nunca é o bastante, irmãos. Por isso que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para dar glória a Deus. Porque o poder nunca é suficiente. Pessoas que sempre querem mais, eternas insatisfeitas. Elias estava caindo nesse abismo da insatisfação. Desejo de ver as coisas finalizadas. E Deus lhe chama para a porta da caverna para ouvir a sua voz. O alimento da vida do crente não é o poder de Deus, é a voz do Senhor. Amém, irmãos? Pela sua palavra. Emmanuel Levinas diz que o Deus criador do mundo não fez o mundo pondo a mão na massa, feito um demiurgo, mas criou o mundo com a sua palavra, pela autoridade da sua voz. É o Deus que não precisa de poder para criar, porque a sua voz é cheia de autoridade. Diante da sua voz nós nos dobramos. Amém, irmãos? Se você quer sair do seu processo depressivo, está precisando ouvir a voz de Deus. Porque não há milagre que chegue. Não há milagre que chegue. Você é um abençoado, você é uma abençoada, irmã. Mas você precisa ser submisso, submissa e se render aos pés do Senhor. Elias, vem ouvir a minha voz. Eu não estou no fogo. Eu não estou no vento, eu não estou no terremoto. Eu estou na voz que fala e que você pode ouvir. Segundo, a segunda lição que nós aprendemos com Elias é que se nós queremos vencer processos depressivos na nossa vida, sentimentos de impotência, isolamento, esgotamento, nós precisamos de uma nova percepção da existência do outro. Primeiro, uma nova percepção sobre quem Deus é. E segundo, uma nova percepção da existência do outro. Porque se o sentimento de impotência é vencido pela voz da autoridade, o sentimento de isolamento é vencido pela certeza de que há outros nesse processo. Elias, você não está sozinho. Eu tenho Jeú, eu tenho Hazael, eu tenho Eliseu, eu tenho 7.000 que não se dobraram. Elias, você não é o centro do universo. Meu irmão, minha irmã, desculpe dizer isso para você hoje, mas você não é o centro do universo. Seu problema não é o pior do mundo. E você não é o único tentando fazer alguma coisa direito. Por mais que você se sinta assim.
Tem muita gente em situação igual ou pior que a sua. E tem muita gente tentando andar com Deus como você ou até melhor do que você. Porque uma das estratégias do diabo para nos desanimar na fé é essa sensação de que nós somos os únicos, estamos sozinhos e Deus não liga. Minha irmã, você não é a única passando por problema com filho. Meu irmão, você não é o único com problema financeiro. Você não é o único que tem crises. Esses dias eu atendi um jovem que depois de contar o seu problemão disse assim: pastor, você já viu alguém com tanto problema que nem eu? E eu fiquei sentido de dizer já. Muita gente. Já vi muita gente com problema pior que o seu. Você está endividado? Esse é o seu problema? Vamos comigo visitar o Hospital do Câncer essa semana. Seu casamento não está bem? Vamos comigo conversar com pessoas com quem eu converso toda semana, que não têm um cônjuge ao seu lado, que se sentem solitárias, abandonadas e não amadas. Tem gente que daria tudo para ter um cônjuge como o seu do lado dela. E se você não tomar cuidado, vai lá e toma o seu. Seu filho é problemático? Vamos conversar comigo com uma pessoa que quis tanto ter um filho e não pôde. E trocaria a ausência de uma criança no lar pelas bagunças do seu filho. Tem muita gente com problema pior que o seu. Só que a gente fecha, olha para o umbigo, não consegue ver nada além de nós mesmos. E esse é o começo da depressão. Elias, você não está só. Você acha que está só. Tem mais gente no mundo. E tem mais gente buscando a Deus. Tem mais gente que não se dobrou. Empresário, tem mais empresários fazendo as coisas direito. Jovem, tem outros jovens que não se drogam e não se prostituem. Não bebem feito uns condenados. Mulher, tem outras mulheres lutando pelo casamento. Tem mais gente, irmãos. Tem mais gente. Você não está só. Precisa perceber a existência do outro. Não se isole. O resultado do isolamento é caverna. O resultado da caverna é morte. Elias, vem para fora. Eu vou te falar nomes, Elias. Vá procurá-los. Vá conviver com eles. Vá falar com eles. Isso vai enriquecer o seu coração. Você está com muito problema? Comece um ministério novo. Você está com muita dificuldade? Vá visitar pessoas. Você está realmente passando por muita dor? Vá sustentar e consolar e confortar pessoas na sua dor. Você vai ver como isso vai abençoar a sua vida. Você vai ver como isso vai enriquecer o seu coração. Você vai ver como isso vai te ajudar a vencer o sentimento de isolamento. Você não é o único. Você não é o único passando por problemas. Você não é o único tentando andar com Deus. Tem mais gente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não se isole, por favor, não se isole. Não se isole. E terceira lição. Primeiro, uma nova percepção de quem Deus é. Segundo, uma nova percepção da existência do outro. E terceiro, uma nova percepção da importância da fidelidade. A minha sensação quando eu leio esse texto é que todo ele está dirigido para a declaração de que há 7.000 que não se dobraram. Quando você faz uma leitura cuidadosa desse texto, você percebe que ele segue um fluxo para mostrar para Elias que há 7.000 que não se dobraram. Porque o que acontecia em Israel era o seguinte, isso em Israel e em Judá também. Todas as vezes que um povo entrava numa crise moral e espiritual diante do Senhor, os profetas se levantaram com aquela sensação de estarem sozinhos. Foi a sensação que tomou conta de Jeremias, por exemplo. O próprio Isaías em algum momento. E sempre é muito bom para eles saberem que há mais. E outra, os leitores do livro, que estarão vivendo outras épocas em que a mesma imoralidade pode tomar conta, saberão que mesmo em momentos difíceis na história do povo, houve gente que não se dobrou. Essa é a minha sensação quando eu leio o texto. Que a mensagem fundamental desse capítulo 19 que nós lemos é no sentido de falar ao povo de Deus que vive em meio às crises, que sempre tem gente que não se dobra, gente que faz uma opção pela fidelidade, gente que não beija a mão de Baal, gente que não sucumbe diante da idolatria. Sempre tem. Porque o chamado do povo de Deus é o chamado à fidelidade. E essa é uma mensagem que nós precisamos resgatar nos nossos dias. Deus não nos chamou para sermos felizes, irmãos. Deus nos chamou para sermos fiéis. A felicidade é consequência. A felicidade é consequência do andar com Deus. Ela não tem nada a ver com as circunstâncias, porque as circunstâncias não são circunstâncias felizes, maioria das vezes. E se são, trazem um outro problema. O fato de serem mutáveis. Hoje você é feliz com as suas circunstâncias, mas amanhã pode não ser mais. Quem garante que elas não mudarão? Por isso a nossa felicidade vem da nossa fé num Deus que nunca muda. Tiago diz que ele não muda e que nele não há sombra de variação.
Ele não muda e nele não há sombra de variação. É dele que vem a nossa felicidade. Por isso Jesus pôde dizer, bem-aventurados os que choram. Não porque chorar seja gostoso, mas porque os que choram serão consolados por Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A felicidade é consequência da fidelidade de Deus. E o chamado do cristão não é o chamado para ser feliz, é o chamado para ser fiel. E nós estamos experimentando o surgimento de uma geração que só quer ser feliz. Só se compromete com a sua própria felicidade. Não, pastor, eu quero ser feliz. Não, eu não vou mais porque eu quero ser feliz. Ô, meu irmão, você não entendeu nada da fé. Seu chamado não é para ser feliz, é para ser fiel. Para permanecer firme, desfrutar a fidelidade de Deus e a felicidade que vem dessa fidelidade. Importa que sejamos fiéis. Fui assistir Operação Valquíria com Tom Cruise sobre uma das muitas tentativas na Alemanha de derrubar Hitler do poder. É um filme muito interessante, vale a pena ser assistido. E um dos movimentos, quando nós saímos do cinema, eu comentei isso com a Cristiane, um dos movimentos que visava tirar Hitler do poder tinha como seu participante mais ilustre Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, pastor, que foi sem dúvida nenhuma um dos mais importantes pensadores da igreja cristã reformada. E Bonhoeffer foi preso pelo nazismo por estar envolvido em conspiração. Bonhoeffer pregava contra Hitler e denunciava Hitler como anticristo nas suas pregações. Um dia Hitler chamou todos os pastores e párocos da Alemanha no seu gabinete e lhes disse o seguinte: a partir de hoje, pastores, vocês cuidem das suas paróquias e deixem que eu cuido da Alemanha. Bonhoeffer, na sala de saída, olhou para todos os outros e disse: nós estamos diante de um novo anticristo. Começou a pregar, envolver-se em movimentos para a derrubada de Hitler, até que foi finalmente preso. Na cadeia, onde ele terminou sendo executado por enforcamento, ele escrevia aos seus alunos, discípulos e membros da igreja, dizendo duas coisas que nunca saem do meu coração. Primeiro, que nós não podemos perder a alegria em Cristo, independentemente das circunstâncias. Bonhoeffer dizia: se perdermos a alegria em Cristo, terminaremos por perder a fé e a esperança nele. Não podemos perder a alegria, por piores que sejam as circunstâncias. E segundo, é no momento da prova que se exige de nós que sejamos fiéis. É o momento exato para sermos fiéis, ele dizia. Pois se não formos fiéis, como compareceremos diante de tantos irmãos mártires que deram a sua vida por causa do Evangelho? E pior, ele completa, como compareceremos diante daquele que não poupou a sua própria vida, antes a entregou por amor de nós? Como? E ele termina: importa que sejamos fiéis. Meu irmão, minha irmã, está na hora de dizer basta para o pecado. Está na hora de dizer basta para aquilo que vem te afastando do Senhor. Deus é amor, mas Deus é também justiça. Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós temos visto o surgimento de novo da mesma teologia liberal da modernidade, com outra roupagem, outra linguagem, mas a mesma essência. Reinhold Niebuhr ironizou essa teologia muito bem quando disse que um dia homens sem pecado entrarão num céu sem juízo mediante um Cristo sem cruz. E é o que está acontecendo de novo. Não falamos mais em pecado, em justiça. Deus é amor, a gente diz. Claro que Deus é amor. Claro que Deus é graça. Mas o mesmo Bonhoeffer dizia que nós não devemos confundir graça gratuita com graça barata. Porque a graça de Deus é um convite, não é um salvo-conduto. A graça de Deus é a certeza de que as portas se abrem para você, para uma nova vida, independentemente do que você já fez no seu passado. Mas não é a garantia de viver no pecado daqui para frente. Se vivermos deliberadamente no pecado, diz o autor de Hebreus, já não resta sacrifício pelo pecado, porque estamos de novo exigindo que Cristo seja crucificado. Chega! Porque o sentimento de esgotamento vem muito dessa sensação de que fomos chamados para ser felizes. E os problemas nos atrapalham nesse processo. A sensação de acabou é que traz esgotamento quando você vê que não acabou nada.
Agora, se você levantar aqui hoje, em nome de Jesus, decidido a ser fiel, por maior que seja a sua luta, você vai enfrentá-la em nome do Senhor. Porque enquanto você tiver fôlego de vida, você vai batalhar. Foi o que disse Jó. No meio da sua provação, ninguém aqui passou por uma provação igual Jó. Ninguém, e nem vai passar. E Jó, no meio da sua luta, disse: enquanto houver fôlego nas minhas narinas e o sopro do Todo-Poderoso me mantiver vivo, eu não me afastarei do Senhor e os meus lábios não proferirão injustiça. Isso é palavra de crente. Isso é gente que tem compromisso com Deus. Meu irmão, você está no pecado faz anos. Está na hora de dizer basta para Ele. Está na hora de dizer chega. Está na hora de buscar santidade. Me ensina a viver em santidade. É o desafio da hora. Uma igreja que rompa com os compromissos da felicidade e assuma o compromisso único da fidelidade na presença do seu Deus. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz, diz o apóstolo Paulo, para que eu e você pudéssemos viver na fidelidade do Senhor e receber a felicidade que vem daí. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, eu quero orar com você. Pai, nós vivemos uma geração que tem se afastado do Senhor mais e mais. O ser humano parece ter ilimitadas formas de pecar. Até mesmo nós que cremos em Ti, permitimos que entrem na nossa vida tantas coisas que tentam nos afastar de Ti, tentam nos levar a negarmos a nossa fé. E nós não queremos isso, Pai. Vivemos numa geração que, por causa da corrupção, da violência, da injustiça, tem estado cada vez mais entristecida, abatida, angustiada, deprimida. E aqueles que esperam em Ti, vira e mexe, se pegam, lidando com sentimentos de impotência, de isolamento, esgotamento. Não é cansada do trabalho, nem da agitação ou da correria. É aquele cansaço da alma, aquele cansaço do interior, do coração, que faz bater um desânimo, uma sensação de que nada vai para frente. Meu Deus, faze com que essa pessoa ouça a Tua voz nessa noite. Aquela que entrou aqui à procura de poder, saia daqui feliz com a revelação da voz. Porque essa voz é cheia de autoridade. Essa voz é voz de autoridade. Estão aí os nossos missionários, fazendo um trabalho tão difícil no campo. Gente trabalhando em favelas, em hospitais especializados em HIV/AIDS. Gente que não se permitiu olhar para as próprias circunstâncias, mas que resolveu olhar para o outro, trabalhar com o outro, não se isolar, para ver que o outro também tem problemas e que o outro também está buscando resolver os seus problemas na presença de Deus. Não permita que o Teu povo se isole, meu Pai. Gente que vive a fé isolada, sozinha. Tem misericórdia, Senhor. E finalmente eu quero orar por aqueles que estão comprometidos com a sua própria felicidade, esquecendo-se que fomos chamados para sermos fiéis. Pai, dá fidelidade para a nossa igreja, Senhor. Fidelidade à palavra, à visão, ao testemunho de Jesus. Pois é no nome dele que nós oramos. É no nome dele que nós pedimos perdão. Não pelos sentimentos que tomam conta do nosso coração. Não é por causa da presença desses sentimentos, mas por causa das decisões que tomamos em função deles. Confundirmos o Senhor com poder, esquecermos da Tua autoridade, esquecermos do nosso irmão que também luta e que às vezes precisa da nossa ajuda, e esquecermos da nossa missão. Meu Deus, Elias tinha tanto medo de uma rainha. O Senhor o levou a ungir reis. Tu sabes os nossos medos, Pai. Leva-nos à grande vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.